O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriaarcana.com.br e o nosso Instagram, @sabedoriaarcana, para acompanhar as nossas novidades e as postagens com algumas informações bem interessantes. Estou aqui, mais uma vez, com meus queridos amigos Adílio Jorge Marques e Lincoln Mansur para gravar mais um podcast. E hoje vai ser bem interessante porque o tema é um personagem e o trabalho desse personagem extremamente importante no ocultismo atual, que causou um frenesi, não só dentro do mundo ocultista, mas também do mundo artístico, né? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero dar as boas-vindas aos meus dois queridos amigos, Adílio e Lincoln. Sejam bem-vindos. Fala, Luiz. Lincoln, tudo bom? Tranquilo? Vamos falar hoje de um cara bem polêmico. Salve, meus irmãos. E aí, como é que estão? Tudo jóia? Mais uma vez aqui reunidos, né? Para debater mais um grande nome aí do ocultismo. É isso aí. Vamos falar um pouco hoje sobre Austin Osman Spare e os seus Oskiacultos. Acho que uma das primeiras coisas que é importante a gente frisar aqui é que, apesar de ter sido um nome de grande importância nas artes no início do século XX, na Londres, daquela época, né, ter sido um artista bem conceituado, bem conhecido, tendo sido membro da Real Academia de Artes, né, ele também, além de ter sido um grande pintor, ele também desenvolveu um sistema mágico próprio. Infelizmente, virtualmente desconhecido no Brasil, né? Apesar de ter tido seu trabalho, não vou dizer usurpado, mas reaproveitado dentro de outros grupos, dentro de outras visões conceituais do universo, da magia, como é o caso da magia do caos, né? Mas que não se dá a devida importância para o seu trabalho, né? A raiz disso tudo. Se a gente for falar de magia moderna, eu acho que a gente pode dizer que os dois grandes pais da magia moderna que a gente tem hoje em dia seriam Aleister Crowley e Austin Osman Spare. E a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco é sobre a historicidade desse indivíduo, o seu background, a sua história de vida, o seu nascimento, todo o contexto no qual ele estava inserido ali, porque tudo isso acabou somando para que ele se tornasse aquele artista e aquele magista que ele se tornou, né? Primeira coisa é entender que ele nasce no final do século XIX, 1886. Né? Ele era o quarto filho de um policial, de uma dona de casa. Então, o pai dele trabalhava bastante fora, então ele teve muito pouco contato com o pai. O fato também dele ter mais 3 irmãos, havia a necessidade de uma babá para ajudar na criação das crianças, né, ajudar a sua mãe, e ele acabou tendo uma proximidade muito grande com essa babá, e a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. Mas eu gostaria que vocês, meus amigos, fizessem uma digressão sobre o período histórico que estava em voga naquele momento em Londres, na Inglaterra, ali no final do século XIX, início do século XX, né, para a gente poder entender um pouco mais o contexto cultural e intelectual daquele momento. Por favor. Então, o que eu acho interessante é que
Esse período é chave para diversos trabalhos no campo da filosofia, no campo do misticismo, do ocultismo como um todo, porque surgem uma esfera de personalidades, de estrelas assim, que num contexto absurdo, que vai ser a própria raiz da modernidade, né? Porque nesse mesmo período, mais ou menos aí contemporâneo, nós temos a criação de toda esse questionamento da racionalidade, que até então era muito difundida no mundo ocidental e tudo, sempre essa valorização da razão. Ali começam, né, figuras que, filosoficamente falando, que estão questionando toda essa capacidade só da razão de dar conta e da mente objetiva. Como, por exemplo, a gente tem ali no campo da filosofia, por exemplo, analisando a sociedade, toda essa estrutura da sociedade, nós temos o Marx, nós temos o próprio Jung, mas antes do Jung ainda, do Freud, tratando da mente inconsciente, todos esses procurando alternativas para uma análise, né, além dessa visão objetiva da realidade. E isso se reflete muito na renovação da própria espiritualidade, da própria forma que o homem encara e interpreta os deuses, Deus e os deuses, né, como si e tudo mais. Uma figura que a gente já tratou aí, própria do momento, tem o próprio Crowley, né, dando uma nascimento de um novo Aion, e inclusive surge também o Sper tratando muito ligado a esse inconsciente, né, a esse renascimento do inconsciente e afloramento dele enquanto tal, né. Então eu acho assim, sem contar de vários outros trabalhos, de vários outros ocultistas, de vários outros filósofos que estão aí nesse momento discutindo isso, que vem cair na própria crise da modernidade, né, e dando reflexo até os dias de hoje, né, nessa tentativa de superação somente da mente racional, né. É um período interessante, porque pegando o lado, você já falou aí do lado histórico, né, mencionando até a questão do questionamento ao cientificismo, né, mas é um momento em que várias tradições estão surgindo ali, né, vamos pegar assim o último quarto do século XIX, quando é o período que ele também nasce, né? Mas para o final do século, várias organizações estão pululando ali, aproveitando uma época em que há uma paz, há um progresso na Europa, né, no pensamento daqueles países, e de que aquele progresso, apesar de ser questionado, levaria o homem a uma saída para os seus problemas, né? E tem uma questão dos artistas, né? Ele, como artista, ele segue uma tendência de questionar o status quo, de questionar as elites, de questionar quem está no governo, e ele não foge a isso. Ele é mais um dos artistas daquela época, o Sper, assim como outros também fizeram, que não só surgem com algum estilo novo, como aconteceu com o surrealismo, por exemplo, mas que usa a arte para contestar a sociedade, para contestar a economia, a política, e se interessam pelo ocultismo, pelo misticismo, como uma forma de aprofundar essa contestação. Então, vários desses artistas, e o Sper, coincidentemente, passa por esse viés também, vários artistas nessa época são também leitores de toda aquela literatura que está surgindo ali. Eliphas Levi já estava famoso, o Papi, né, o Papus, lançando suas obras, várias tradições mágicas surgindo ali, tradições rosacrucianas, aí vai vir a Godendal, a gente vai ter várias outras tradições que surgem ali, você já mencionou o Crowley. Então o Sper teve um caldo cultural, vamos dizer assim, muito propício, né, a formar quem ele realmente foi, né, que infelizmente, como disse o Luiz, né, infelizmente ainda pouco conhecido aqui no Brasil.
É interessante essas informações que vocês passaram, que acrescentando algumas outras coisas, como você já citou, né, a Golden Dawn, né, ele acaba nascendo praticamente junto com o surgimento da Golden Dawn, e a Golden Dawn é justamente a organização que vai dar origem a alguns personagens bem importantes, né, posteriormente, como o John Fortune, o próprio Aleister Crowley, que o Sper tem contato posteriormente com ele. Mas, voltando um pouquinho à parte artística e a história do Alphonse Sper, você citou a questão do surrealismo, né, o surgimento do surrealismo. E é muito engraçado porque, assim, já com uma idade avançada, ele começou a escrever uns cartões postais, né, começou a desenhar uns cartões postais que ele mandava para os seus amigos, que eram cartões surrealistas, né? Então, ele foi o precursor do surrealismo, como a gente vem a conhecer algumas décadas mais tarde. Então, antes de um movimento ser denominado como surrealismo, ele dá origem a esse movimento. O que já mostra o quão visionário esse cara era. E, como vocês também citaram, né, principalmente você, Adílio, Eliphas Levi, aquela galera toda, aquele caldo cultural todo que tinha naquele dado momento, esses são alguns dos personagens que influenciam o pensamento do Sper, né, conforme ele vai crescendo, chega na adolescência e tal, como é o caso do próprio Eliphas Levi, que ele estuda bastante, a própria Madame Blavatsky, que tinha acabado de fundar a Sociedade Teosófica, a obra de Cornelius Agrippa também, que foi um personagem extremamente importante para o ocultismo mundial, e também o William Blake, né, ele também era fã do artista e poeta William Blake. Então, assim, com 12 anos, ele começou a ter aula de desenho, então ele começa a focar, né, o talento dele nessa parte do desenho, da pintura, e aí, com 16 anos é onde ele se aprofunda, porque ele ganhou uma bolsa de educação formal em arte, para que em 1904, olha que interessante, que é o mesmo ano em que Crowley recebe o livro da lei, né, ele faz a sua primeira exibição pública. É a primeira vez que ele exibe as suas obras, né? Isso para a gente ver, né? Na adolescência, ele tinha 18 anos de idade, né? Ele faz a sua primeira exibição, e em 1905 ele é convidado para a Royal Academy, onde ele começa a se tornar um artista conhecido e referência naquele momento, né? Ele estava na crista da onda, né? Ele não foi um cara como a gente acha que muitos magistas são, né? Aquela coisa meio obscura e tal, blá, blá. Não, ele era um cara conhecido, um cara que exibia, um cara que estava ali na sociedade e tal, todo mundo conhecia o nome dele, era badalado e tal. E em 1907 ele é recebido diretamente pelo próprio Crowley. Por quê? Como ele era um cara muito talentoso, ele começou a ganhar uma certa fama, uma certa projeção em Londres, naquele dado momento, né, 1904, 1905, o Crowley se sente atraído pelo talento desse cara, né, do Alphonse Sper, e se aproxima dele. Com essa aproximação, ele apresenta para o Sper o seu sistema, né, começa a falar de Telemann. Ele tinha acabado de fundar a A, né, e ele recebe o Sper como IROVA1, né, era o moto que o Sper usa, né, e o Crowley, inclusive, chega a fazer uma leve crítica, né, que isso é de uma arrogância tamanha, porque IROVA1 quer dizer eu sou a eternidade. Então o cara tá lá, probacionista, neófito, eu sou a eternidade, né? Crowley não admitia que ninguém competisse com ele, né? Só tinha um sol ali, né? Justamente, não podia ter dois. No máximo outra estrelinha brilhando junto. Então, mas antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse trabalho dele com o Telemann e na relação dele com o Crowley, que é um outro ponto que é de extrema importância também, é interessante, é importante a gente falar da principal figura na criação do Alphonse Sper, né, durante o processo de crescimento dele, na infância e na adolescência, que era famosa para quem conhece a vida e a obra do Sper, famosa Miss Patterson. Essa era a babá do Sper. E essa babá, ela tinha uma característica muito interessante, porque ela era uma senhora, assim, basta a gente imaginar aquelas senhoras, matronas,
inglesas de seus 50, 60 anos, possivelmente, né? Já, obviamente, que uma pessoa com 50, 60 anos no final do século XIX não era uma pessoa que a gente pode falar, olha só, nem parece a idade que tem, né? Nanny McPhee. Justamente. Então essa senhora, ela é a primeira pessoa que apresenta para o Esper uma outra visão da realidade. É ela que desperta nele o interesse por algo que ela nunca deu esse nome para ele, ok? Ele considerava como uma verdadeira bruxaria, né? Ela dizia para ele que ela era herdeira das bruxas, herdeira dessa tradição de Salem. Só não confundam, tá? Salem com Salem lá dos Estados Unidos, tá? É uma outra Salem, é uma Salem ali na região do deserto da Tartária, né, ali na Ásia, que é bem conhecida por ter um sistema de bruxaria, de magia bem antigo, de alguns séculos de existência e tal, blá, blá. É interessante até ler um pouco sobre a obra de Kenneth Grant, que ele entra na origem desse sistema, né, do sistema do deserto da Tartária, que dá origem ao conhecimento que a Miss Patterson alegava ter, né? Quer dizer, ela não só alegava porque ela mostrava na prática para o Esper o que ela era capaz de fazer, como por exemplo, ela era uma, não vou dizer vidente, né, mas ela lia sorte para algumas pessoas, e quando ela não conseguia expressar em palavras aquilo que ela estava vendo, ela projetava a imagem num canto escuro da sala. Vamos imaginar os projetores que a gente utiliza hoje em dia conectados no computador para poder exibir um slide ou um filme. Ela fazia isso no canto da sala, que era para outra pessoa ver o que ela estava vendo. Então ela conseguia projetar essa imagem. Ela usava também de técnicas que ela nunca ensinou para ele. Ela mostrava para ele e ele tentava de alguma forma apreender pela experiência. Ela não tinha um sistema, não era, olha aqui meu filho, já que eu cuido de você, deixa eu te ensinar aqui esse sistema de magia. Não existia isso. Era uma coisa de experimentação mesmo, né, de vivenciar. Então ele vivenciou esses momentos com ela. Ela conseguia, inclusive, no corpo de uma senhora velha, ela conseguia exibir, transmutar uma imagem de uma jovem moça bonita e com um corpo bonito e tal, né? E ele cita sobre isso nas obras dele. Nas várias biografias sobre Alcinoos Mansper, esses casos são citados. Então, o que ele começa a tentar fazer é reproduzir as coisas que essa Miss Patterson fazia, mas que não ensinou para ele de forma detalhada, né? Então ele desenvolve um trabalho dele próprio, a partir da vivência dele, mas utilizando a única coisa que ele dominava, que era o quê? Né? O desenho. O cara era um artista, então ele usou a arte dele para criar um sistema mágico próprio. Então, até aí, até ele ter contato com o Crowley, isso era uma coisa ainda muito insípida, né? O rapaz era um adolescente, né? Quando ele encontra com o Crowley, ele já não é mais um adolescente, né? Ele recebeu Donai em 1917, então ele já tinha seus 21 anos, mas ainda estava formatando o seu sistema mágico, né? E aí, quando ele entra na A, com esse motor Rovea 1, ele fica ali durante alguns anos, né? Ele vai ter essa relação com o Crowley durante 5 anos, até 1912, né? Só que, o que era a naquele momento que o Crowley tinha acabado de formatá-la, né? Que obviamente ela vai se desenvolver posteriormente e tal. Era basicamente uma adaptação dos métodos que o Crowley aprende na Golden Dawn, né? Basicamente o quê? Magia cerimonial. Se a gente para pensar como é que é a psique de um artista, e a gente acha que um artista, da maneira que era o Esper, vai se adaptar a um sistema fechado, né, que é a magia cerimonial, e a uma disciplina bem forte mesmo, bem pesada, que era o que o Crowley pedia dos seus estudantes, né? Um cara desse não vai se adaptar. Então, o que ele faz? Rompe com o Crowley. Em 1912...
Oi? Fora também o rígido sistema de hierarquia que tinha dentro do sistema do Crowley também, né? Que ele não se adaptou a essa hierarquia também, né? Justamente, é um sistema de Chela, né? É um sistema onde você é um discípulo, você tem um guru e você é o discípulo. O sistema da é um sistema de Chela, né? Você tem o teu instrutor, ele não é o teu mestre, santo, nada disso, mas ele é o teu instrutor, você tem contato só com o teu instrutor, ponto final. O que o teu instrutor manda você fazer, as tarefas, você tem que cumprir, porque você tem que cumprir as tarefas para passar de grau, para avançar no teu caminho. E não é isso que o Sper queria fazer, né? Mas talvez tenha também, desculpa aí te interromper, mas já interrompendo, mas tem talvez uma questão da personalidade do Sper, que além da estrutura, da hierarquia, dessa coisa mais amarrada, mas até onde eu já estudei do sistema do Sper, e você pode dizer isso melhor do que todo mundo aqui, Luiz, é o seguinte também. Ele não acreditava muito naquele sistema clássico da magia europeia, a magia hermética, cabalista, baseada em arquétipos, com um sistema neoplatônico de um mundo das ideias e etc. Porque provavelmente quando ele recebe a influência dessa senhora, da Miss Peterson, é o oposto disso, né? É o que você está falando. Mas o sistema mágico europeu é um sistema fechado. Sim. E o que ele vem a desenvolver e o que parece que é a fonte, se eu entendi, né? Assim, a fonte que mais marcou a infância e talvez mais tenha marcado o subconsciente dele é algo totalmente desamarrado disso, né? É algo que lembra muito o sistema daquilo que se chama, né, de bruxaria em várias regiões da Europa. Você já mencionou, alguns podem chamar de arte, etc., que é outra coisa. Apesar de ter muita semelhança dentro do sistema do Crowley, por exemplo, desse sistema que a gente está chamando aqui de bruxaria, tem muitas coisas idênticas, até porque estão todos aí mais ou menos, né, no mesmo país, na mesma região, etc., e tal, mesma região da Europa. Tem muito de diferente. É isso que eu queria pontuar, na sua estrutura, inclusive na sua estrutura inconsciente. Comparar um sistema aberto, como é esse que você está descrevendo muito bem, com um sistema da Golden Dawn, um sistema maçônico, um sistema tipicamente baseado em Levi, é outro caminho, é outra coisa. Entendeu? A magia pro Sper parece que era algo muito mais natural, muito mais fluido, isso. Né? É isso aí. Isso aí. Eu acho que é isso que o Luiz está querendo dizer, né? Isso. É algo que é assim, da pessoa, surge da própria natureza, da pessoa. Da espontaneidade. Isso. Brota que é muito da bruxaria. A bruxaria tem muito disso. E, inclusive, da naturalidade. Própria... essa questão natural, inclusive até por ele, enquanto artista, criar, né, o ato do artista como o próprio Alan Moore cita muito, o artista ele trabalha muito com essa questão da força de criação e tudo mais, porque quando ele desenha, ele está projetando algo que ele criou internamente, né? Então isso também... Mas eu acho que é um pouquinho além disso, porque se fosse assim, o Yeats, por exemplo, não tinha se adaptado tão bem a Golden Dawn. E é um exímio poeta, é um artista. Mas aí entra também a questão dele já trazer esse contato com a babá dele e tudo mais, né? Pois é. Já vai levando ele para esse caminho, né? É por isso que eu só tô querendo pontuar que eu acho que isso é talvez a fonte do sistema. Isso. O Luiz estava falando nesse ponto, eu só quis pontuar esse início, né, essa questão de toda essa fenomenologia que certamente impressionou e marcou ele, a ponto dele continuar descrevendo isso ao longo da vida, de tudo que ele assistia, que ela fazia e etc e tal. E eu acho que ele desenvolve um sistema que não deixa de ser parecido com o que ele aprendeu lá no início, por mais que ele tenha conhecido outros, como por exemplo da AA, que é diferente. Sim, claro. Sim, completamente. Inclusive, como o Lincoln citou aí o Alan Moore, eu estou aqui com um livro na mão que eu acho que é interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais na vida dele, né, do Sper, que é o Austin Osman Sper, The Occult Life of London's Legendary Artists, de Phil Baker, com o prefácio do Alan Moore. É um livro bem interessante,
Um livro de suas 300 e pouquinhas páginas, e aborda bastante essa historicidade aí do Speer. E voltando a falar dessa coisa do sistema da bruxaria, eu até queria deixar aqui uma outra referência, que uma das poucas pessoas que a gente vê na atualidade que tentou levar esse caminho do Speer, quando eu falo esse caminho, não necessariamente dos esquecultos, mas com essa raiz da bruxaria, de raiz, digamos assim, é o Andrew Chumbley, né? O Chumbley, ele também foi um excelente magista, foi um cara que estudou o sistema do Kenneth Grant. Como o Kenneth Grant era muito ligado ao Speer, ele também teve uma proximidade muito grande com o sistema do Speer. E, infelizmente, faleceu com seus 30 e poucos anos de idade, né? Mas ele deixou algumas obras de extrema importância, como o Azoetia e alguns outros livros também, que hoje em dia, inclusive, são livros raros, né? Porque foram livros numerados, lançados e tal. Então, se vocês procurarem no mercado, obviamente vocês vão encontrar em PDF, né? Na internet, tem isso fácil de achar. A obra do Chumbley é muito boa, e eu acho que daria também um respaldo para as pessoas entenderem como é um sistema de bruxaria que trabalha muito com o inconsciente, que era basicamente o que o Crowley fazia, né? O Crowley não queria saber de fórmula mágica tradicional, nada disso. Ele queria fazer o trabalho dele, ponto. Ele queria alcançar os objetivos dele, que era o que ele precisava. Então, que era uma das críticas que o Crowley fazia a ele, que era o seguinte: o sistema do Crowley em si, né, o sistema telêmico, né, da A e tal, pressupõe que você é um magista, né, que você é um estudante que busca se aperfeiçoar, que busca subir ali nos caminhos da árvore da vida, até alcançar o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião, seguir adiante, atravessar o abismo e por aí vai, né? Sempre a me, como está escrito no livro da lei, né? Sempre em direção a Nuit, né? Para unificar aquela partícula no coração do homem que representa Hadith e tal. E o Speer não queria nada disso. O Speer queria ganhar dinheiro e pegar a mulher, né? E o Crowley falava: cara, mas você não pode fazer trabalho mágico para isso. Você tem que fazer o trabalho mágico para você alcançar um avanço, cara. Você tem que evoluir, você tem que... Ele, não, cara. Aí o Speer respondia: não, eu só posso fazer para isso. É isso que eu quero, então para isso que eu vou usar meu sistema. Então, quando ele estava ali sem dinheiro e tal, depois das duas primeiras guerras, que inclusive o apartamento dele, o AT dele, foi bombardeado na Segunda Guerra, né? E ele vai morar de favor na casa de amigos, depois vai morar num porão. Ele precisava vender quadros para sobreviver. Então, o que ele fazia? Utilizava o sistema dele, de sigilização, né, para vender quadros. Então, com a venda dos quadros, ele fazia o quê? Ganhava o dinheirinho dele, ia tomar a cerveja dele, ia pro pub, né? Então, e fazia para arranjar mulher também. Ele era um cara que o sistema dele estava muito ligado ao sexo, né? Que isso, inclusive, tem a ver com o nome do sistema dele, que era Zoiskia Cultus, né? O Zois e o Kia, né, que são dois termos não análogos, mas são dois termos que representam coisas parecidas, mas em níveis completamente diferentes, né? Primeiro que Alcyon Speer, ele passa a utilizar um moto que era Zois Veltanatus, ou simplesmente Zois, né? Então ele indicava através disso, através desse moto, a relação essencial que existia entre o corpo físico e a morte, tá? Porque Zois, para ele, representava, ele considerava o corpo como um todo, né? E aí nisso ele incluía corpo, mente e alma, né? O ser humano, digamos assim, né? E é interessante a gente parar e ver esse nome Zois, porque o acrônimo dele era AOS, né? A sendo o alfa, né, digamos assim, então ele coloca o ômega para poder assumir um outro moto,
o ômega no alfabeto latino é Z, então fica Zois. Ao invés de Aos, vira Zois, Zois vel Thanatos. Né? Até porque, inclusive, o Phil Baker, nessa biografia dele, fala que esse termo Zois, ele vem do grego Zoe, que significa vida, ou também pode ter vindo de Zoion, que significa besta. Né? Também, ok. Exato. É uma visão possibilidade. Né, uma possibilidade. E até porque a gente sabe da relação que ele teve com o Crowley. Né? O Crowley também se denominava besta. Né? Tem várias explicações disso. E não consigo pensar que as mesmas explicações não se encaixem para o Sper. Que, na minha opinião, se encaixa também. E o Kia. Sim. Né? O Kia, segundo termo, né? Que é algo que é sem concepção. É completo e autocontido. Né? É muito similar ao conceito de Brahman no hindu, para o hinduísta, e Tao. Né? O Tao também, do taoísmo. Né? Então, o Sper, ele fala que Kia não era nem isso, nem aquilo. Né? Ou que ele fala de neither, nem isso, nem aquilo. E os budistas tibetanos, né? Os budistas tibetanos usavam o termo neti. A mesma coisa, neither, nem isso, nem aquilo e tal. E aí ele junta esses dois termos, né? O Zois e o Kia. Né? Você percebe, você sente com os olhos e vê com as mãos. Né? Que era uma nova estética. A partir disso nasce essa nova estética, ou percepção da sexualidade não limitante. Porque logo depois que ele corta relações com Crowley, em 1912, em 1913 ele lança sua primeira obra, O Livro do Prazer, né? The Book of Pleasure. É a sua obra principal. Assim, eu indico que todos leiam. Obviamente que é algo meio que encriptado, mas se você parar e prestar atenção nas entrelinhas, a gente percebe que todo o sistema do Sper está ali. Né? Mas não tem em português, né? Mas tem em português esse livro? Esse é um problema. Nenhuma das obras do Sper tem em português. Nada foi lançado em português. Que é uma grande pena. Tem o seu livro, né? O único livro que eu conheço que existe alguma menção ao sistema, não sei se eu estou enganado, é o seu mesmo, né, Luiz? Sim, é aquele que fala os Osquiacultos e a magia do caos. Né? Tá no clube de autores, inclusive. Isso aí. Lançado pelo selo Sabedoria Arcana, né? Isso mesmo. Fazendo jabá aí. Aproveitar o jabá aqui, né? Tá no nosso site. Aproveita, tá no site que você anunciou lá no início. Deixa eu te fazer uma outra questão aqui, Luiz. Antes de mudar, já que você está indo para a questão dessa obra que é tão importante, você falou do Zois e do Kia. Né? O Kia poderia ser associado à verdadeira vontade, já que você estava falando tanto do Crowley, etc. e tal, e eles se conheceram, e as visões de vida levaram a antagonismos, etc., como você já descreveu. Esse Kia tem alguma relação com a verdadeira vontade, com essa visão crowleyana, ou nada, não teria como fazer essa relação, nada a ver? Eu não consigo fazer essa relação. Né? O Kia, como ele é algo que é muito próximo ao Tao, digamos assim... Ao não nominado, né? Ao não nominado. Isso aí. Como é algo que é autocontido, nem isso, nem aquilo, e os dois é justamente o corpo, eu colocaria assim, forçando um pouquinho a barra, eu colocaria os dois e o Kia como Hadith e Nuit. Eu percebo dessa forma também. Justamente. Eu estou te perguntando porque existem sites na internet, e depois que o pessoal for ouvir esse podcast, né, quando ele for lá, provavelmente vão procurar sobre o Sper, e sobre Zoe, sobre Kia e tal. Existem sites na internet que associam o Kia, por exemplo, ao self junguiano, à verdadeira vontade, inclusive até ao misticismo do Jacob Boehme. Eu fiquei com dúvidas em relação a isso. Não só escutando o que você falou, mas pelo que eu já li, né? Então, não daria para fazer... Seria meio uma forçação de barra isso. Né?
Mas se o Kia é tudo, né, ele tem que transcender o próprio eu, não? Então, justamente, o Kia, quando eu coloco o Kia como análogo a Nuit, o que é Nuit? Né? É aquela que envolve tudo. Ela é a circunferência, enquanto que Raditya é o ponto no centro do círculo. Né? Então, os dois seria o corpo, né, esse ponto no centro do círculo, e Kia seria aquilo que tudo abarca, autocontido. Né? Então, e a verdadeira vontade eu colocaria como... existe um conceito no sistema do Sper chamado auto-amor e êxtase, né? São dois conceitos apresentados no The Book of Pleasure. E ele fala que o auto-amor não pode ser gerado, pois é a condição natural de plenitude do ser vivente. Né? Isso está muito próximo do conceito de verdadeira vontade. Né? É algo que é inerente a você. Né? É a condição natural de plenitude do ser vivente. Você só consegue ser pleno quando você realiza a sua verdadeira vontade. Então, quando você alcança o êxtase através desse processo de auto-amor, né, a gente alcança a verdadeira vontade, né, que é, para ele, como o sistema dele estava muito ligado a essa questão da sexualidade, ele entende esses conceitos como conceitos de uma relação sexual, né, o auto-amor, o êxtase. Posteriormente ele vai falar da postura da morte, que a gente vai falar mais à frente também, né. Então são conceitos muito análogos com o trabalho do Crowley, porque ambos trabalham ali em paralelo, né, em sistemas diferentes, mas em sistemas mágicos, né? Tanto que Crowley posteriormente chega a reconhecer o Sper como um mestre do templo. Ele percebe a realização que o Sper alcançou, né? E fala, não, pô, mas realmente o sistema desse cara é muito bom. Não gosto dele, mas o sistema desse cara é muito bom, tem que reconhecer. Era mais ou menos isso, né? O Crowley tentava convencer o Sper assim, de algumas coisas e tal, e o Sper meio que ridicularizava o Crowley, digamos assim. Né? Porque ele achava aquilo dali, aquele sistema não era para ele. Né? Não é que o sistema do Crowley era um sistema ruim ou errado. Não, era um sistema onde ele se encaixava. Né? Da mesma forma que o sistema dos Cultus é um sistema tão livre e tão profundo, né, que muita gente também não se encaixa nesse tipo de sistema. Ou então, quando conhece esse sistema, vai utilizar de uma outra maneira, porque não consegue se aprofundar naqueles pontos que o Sper se aprofundava, que era o trabalho em cima do inconsciente. Né? E é um trabalho criativo, né? Porque você cria seus próprios símbolos, suas próprias chaves, no caso do Sper. Isso aí. E justamente porque você não depende de um sistema externo a você. Ele é um sistema completamente pessoal. É onde ele fala, por exemplo, ao contrário do alfabeto do desejo. Né? Isso. Ao contrário do sistema tradicional europeu, né, que todos os símbolos estão praticamente prontos, e você combina eles num ritual mágico. Isso. Enquanto que o Sper, ele cria um alfabeto próprio e combina esse alfabeto próprio para poder desenvolver os seus sigilos, sua técnica, a famosa técnica de sigilização, que basicamente era o quê? Era um desejo materializado na forma de uma forma pictográfica. Né? Até aproveitando, né, relembrando a questão dos símbolos que o Luiz colocou, de como a mão e o olho, que ele faz a relação muito interessante, né, dessa questão da mão quanto à vontade e a imaginação enquanto o olho, né, que somente pela vontade e imaginação que faz as coisas aparecerem. Eu achei isso muito interessante também, trazer essa questão da propriedade da imaginação como fórmula de utilização mágica, porque sem imaginação você não tem como fazer mágica, não tem como acessar o inconsciente. É típico de um artista, né? Eu acho muito legal essa coisa dele, de trazer à tona a questão da imaginação criativa, né, como uma possibilidade de criar. E tem um outro negócio também que o Luiz falou aí, que eu acho que é importante pontuar, mas desse que você falou aí, é interessante, que é a questão do desejo, que o Luiz já falou, né? Naquela época,
pegando aquela contextualização que a gente fez aí no início, né? Você mencionou o Freud, Lincoln. Então, o desejo, pelo menos como eu assim entendo, né, pro Freud, era praticamente a falta de alguma coisa, né? Alguma coisa que a pessoa quer e que precisa ser preenchida, né, na cabeça do um psicanalista. Sim, sim. Mas pro Speer é a força motriz, né? O desejo é justamente aquilo que produz, não é o que falta, é o que existe dentro de cada um e que produz a força ativa da natureza, é o que produz as realizações. Eu acho que são visões completamente diferentes. Não sei se eu estou enganado, mas eu entendo assim. Não, concordo plenamente. Inclusive, ele usa 3 termos que são correlatos e trabalham para poder explicar isso de uma forma mais interessante, que são desejo, vontade e crença. É interessante porque, assim, para que algo se materialize, o sigilo que o magista cria, né, isso dentro do sistema do Speer, ele precisa se tornar uma crença, né? É a crença vivente. Entendeu? Então, o sigilo, ele é a crença vivente de que um desejo se materializa como vontade. Entendeu? Então, quando a gente consegue fazer com que aquele sigilo se torne uma crença vivente, o que é essa crença vivente? É o Kia que existe dentro de nós. É o eu atmosférico, né? Isso é interessante, ele chama de eu atmosférico, lembrei disso agora. Então, dentro dos dois, dentro do corpo, existe esse eu atmosférico que faz com que aquele desejo, né, aquele sigilo se torne uma crença vivente, e através dessa crença vivente, em contato com esse eu atmosférico, ela se materializa aqui, agora, no mundo material, né, como uma vontade. Né? Eu acho fantástico isso. Tem um trecho do Anathema of Zeus, uma das suas obras posteriores ao Livro do Prazer, que é o seguinte: assim, com a boca purificada, digo a vocês que vivo só de pão. Dormir é a melhor das preces. Toda moralidade é bestial. Razão é crença. Crença é medo da própria capacidade. A fé que você não é nem mesmo todas as maravilhas da criação, quanto mais a possibilidade de ser o Criador. Considere que a realidade está em algum lugar. A sua crença pode ser muito pequena para habitá-lo. Você que tem tanta fé em Deus, mergulhe nela através da adoração do eu. Aumentou-lo. Adore a glória na liberdade. Esse trecho de Anathema of Zeus é fantástico. É quando ele fala, razão é crença, crença é medo da própria capacidade. Né? Então, assim, a razão por si é medo da própria capacidade. Quando a gente analisando de uma maneira mais voltado para o campo da psicologia, né, a gente vai entender que a razão, ela funciona como combustível do sensor psíquico, né, que é aquela vozinha que a gente tem lá no fundo da mente, que quando você vai fazer algum trabalho mágico, para qualquer coisa que você queira, vamos colocar, você quer conseguir um emprego melhor, né? Aí você vai lá, quer conseguir um emprego que ganha mais, e tem aquela vozinha lá no fundo, pô, mas você não é qualificado, você não estudou para isso, você não é capaz, pô, tem uma vaga só para 150 candidatos, você não vai conseguir e tal. Esse é sensor psíquico. Esse sensor psíquico, ele é alimentado pela razão, porque a razão, ela vai gerando esses questionamentos internos baseados na sua experiência no dia a dia, né? Então, quando você tenta introjetar um desejo, né, dessa forma, como eu acabei de falar, não, eu quero fazer isso, o teu sensor psíquico, na hora, vai ser ativado. Então, começa um processo de autossabotagem interna, né, tanto que ele fala, dormir é a melhor das preces. E se você parar para ficar rezando e rezando, pedindo algo que você quer, o teu sensor psíquico ou a razão sempre vai estar ali a postos para te sabotar. Por isso que ele cria o sistema pictográfico dos sigilos, em que você faz os desenhos. Esses desenhos não têm nenhuma relação com o desejo que você quer materializar. E esse desejo, né, esse sigilo, ele é introjetado
para esse eu atmosférico, vamos colocar aí para o inconsciente, né, traçando um paralelo com a obra de Jung, por exemplo, e esse inconsciente, que é o eu atmosférico, é que vai colocar forças que a gente ainda não compreende 100% em movimento para que esse desejo se materialize. Existem algumas anedotas, algumas situações bem interessantes com o Sper, que uma vez ele estava na casa de um conhecido dele. Não, ele estava num bar, se não me engano. Ele estava num pub com alguns conhecidos e um dos caras que ele acaba de conhecer pede, pô, então eu quero que você me prove aí que teu sistema funciona, né? Eu vou pensar numa coisa aqui, eu quero que você adivinhe no que eu tô pensando. Aí beleza, o cara fechou os olhos, pensou em alguma coisa, o Sper esperou um pouquinho, desenhou alguma coisa lá no caderninho dele, bateu na testa, era o método que ele utilizava, né? Bater na testa. Coisa engraçada, né? Bater na testa. Porque cria aquela coisa da sacudida no cérebro, né? Dá meio pegar no tranco. E aí bateu na testa e tal, aí pegou, fez encaixou os parafusos. Encaixou os parafusos, né? Colocou as engrenagens ali para funcionar, fez outro desenhozinho, bateu na testa de novo. Passou-se alguns minutos, alguém bate na porta lá e, senhor, eu vim trazer aqui os seus chinelos. O mordomo do cara foi levar, onde eles estavam, foi levar os chinelos do cara, né? Porque o cara tinha pensado nos chinelos dele. Então, assim, ele não precisou fazer nada demais. 2 desenhozinhos no papel, um para descobrir o que o cara estava pensando, o outro para materializar o objeto ali na frente. Obviamente, quando a gente fala de materializar, não é aquela coisa que se imagina, né? Vai se materializar através dos átomos que se reúnem e formam o objeto físico. Não. Coloca-se em movimento forças no mundo material que vão levar àquela materialização, né? Basicamente, a magia é isso, né? A própria definição do Crowley é isso: causar mudança no ambiente ou ao seu redor de acordo com a sua vontade. E é basicamente o que o Sper fazia com o seu sistema, né? Com seus sigilos, né? E aí a gente se pergunta, mas como é que ele criava esses sigilos? Ele criou o seu alfabeto dos desejos, né? Ao invés de ele ficar sigilizando letra por letra de palavras, ele já tinha um sigilo para conceitos próprios. Ele cria uma espécie de alfabeto, ou uma espécie de dicionário, digamos assim, com conceitos básicos, e cada conceito ele já tinha um sigilo pré-formatado. Mas esses conceitos ele tira do inconsciente dele, né? Ele introjetava aquele conceito, como um excelente artista que era, conseguia pegar, né, captar aquela forma criptográfica daquele conceito que vinha do inconsciente dele. Então se tornava muito mais fácil para ele acessar o inconsciente dele, porque ele pegava as chaves do inconsciente para o consciente, transformava numa representação pictográfica e trabalhava em cima desse alfabeto. É como se a gente quisesse criar uma palavra. Quero criar uma palavra aqui, junta letras, né? No caso, ele queria criar uma representação pictográfica. O que ele fazia? Juntava sigilos e criava um sigilo final, uma combinação daquilo tudo, e fazia o trabalho que ele tinha que fazer. Ou seja, ao invés de uma letra ter um signo, um conceito era equivalente a um desenho, a um signo. Justamente. Isso, o alfabeto do desejo, basicamente, é isso. É um dicionário de conceitos pictográficos, representados particular. Particular. É um ideograma, no caso, como se fosse um ideograma, né? Aqueles ideogramas chineses, caracteres chineses que tem um desenho, uma casinha daquela significa uma coisa. Dragão vermelho, um quadrado com risquinho no meio, assim, né? Mais ou menos, a grosso modo, mas aí, né, claro, né, mas... A grosso modo, porque se a gente, quem estuda japonês, por exemplo, e vai estudar kanji, consegue traçar paralelo entre o desenho pictográfico ali do kanji com a representação da ideia, né? Por exemplo, pare é um guarda em pé com a mão estendida para frente, representando pare. E os sigilos do Sper não tem nenhuma relação com o conceito. Porque até mesmo para evitar que a razão, a parte consciente capte, né, o que ele está, ou não teria essa relação. Tem essa relação, sim. A ideia é justamente essa: você não conseguir reconhecer naquela representação pictográfica o conceito que está por trás daquilo dali. Porque se você reconhece, o que acontece? O sensor psíquico é ativado automaticamente.
E aí começa o processo de Autossabotagem. autossabotagem. Isso aí, de autossabotagem. Então, é um sistema altamente, com uma taxa bem alta de sucesso, porque ele apela por uma coisa que, dentro da magia cerimonial, a gente tem um trabalho muito grande para acessar, que é justamente o inconsciente. E o sistema deles, o sistema dele, né, do Esper, é muito bom para isso. Inclusive, ele trabalha com outro conceito, que é chamado de a postura da morte. Eu acho que está no Book of Pleasure, um trecho que fala o seguinte: esta é a chave da postura da morte. Na verdade, uma impostura, uma simulação de morte, com o objetivo de permitir que o sonho reprimido emerja e se corporifique, se transforme em realidade. Então, o conceito básico da postura da morte, que muita gente acha que uma postura em si, né? Não, vai sentar numa postura, vai fazer assim, assim, assado. E não, Um asana. É um asana, como se fosse um asana. Né? E na verdade não é, na verdade é o que ele fala. É uma impostura, né? A postura da morte, na verdade, é uma impostura. É um estado, digamos assim, um estado que a gente alcança em determinadas situações. Por exemplo, uma das coisas que ele usava era na testa. Um estado de gnose rápido. Isso. O pessoal da magia do caos usa muito esse conceito de estado gnóstico, né? Até porque o termo gnose representa justamente a vivência direta de algo. Uhum. Então, esse estado gnóstico seria a vivência direta de algum estado ali. E a gente tem várias situações, né? O susto, por exemplo. Quando a gente toma um susto, parece que a tua mente desliga por alguns segundos, né? E essa é a ideia. A tua mente racional desligar por alguns segundos. Essa é a postura da morte. Quando você alcança o estágio de vacuidade, né? O estado de vacuidade. Como se houvesse um vácuo mental. Né? A gente vê isso no susto, a gente vê isso no momento do orgasmo, a gente vê isso quando você tem uma queda, por exemplo, num desmaio, né, quando você está naquele processo de desmaiar, e até mesmo quando você está naquele limiar entre o sono e a vigília. Isso. Né? Que a gente tem às vezes a gente tem aquelas quedas bruscas, né? Você está sonhando, cai e o corpo dá aquele salto na cama. Né? Então, é nesse momento que ele fala que tem o objetivo de permitir que o sonho reprimido emerja e se corporifique. Porque é através da postura da morte que a gente consegue acessar o eu atmosférico e plantar o sigilo lá dentro. Plantar o desejo, que vai se tornar uma crença, né? Uma crença física, uma crença corpórea. O teu corpo acredita que aquilo ali é verdade. Quando o teu corpo acredita que aquilo é verdade, através da postura da morte, o que acontece? Se materializa. Né? Todo mundo fala isso, né? Você não sabe fazer alguma coisa? Então finge que você sabe, né? Finge que você sabe, que vai ter uma hora que você vai saber, realmente, né? Mas, isso é muito Inception, né? Aquele filme do... É como se ele usasse o corpo para pensar junto, né? Basicamente isso. Isso mesmo. Tem outro trecho que eu acho interessante também, que eu acho que acrescenta ao que você acabou de falar, né? A postura da morte é uma simulação de morte através da negação absoluta do pensamento. Isto é, a prevenção da transformação do desejo em crença manipulada por aquele e a canalização de toda a consciência pela sexualidade. Né? Então ele usa o corpo, literalmente isso, ele usa o corpo para fazer essa canalização da consciência. E através dessa canalização da consciência é onde o desejo ou a vontade se manifesta. Isso é o que ele trabalha naquela quadriga sexualis que ele tem ou não? Isso, a postura da morte é a chave para essa quadriga sexualis, né? Que ela envolve aí três outros conceitos, que são o auto-amor, que eu já falei antes, né? A ressurgência atávica,
que é quando a gente faz essa materialização através de algo que está lá no teu inconsciente ou no eu atmosférico, né? A ressurgência, algo que surge novamente atávica, né? Que diz respeito aos atavismos, a algo que está lá no inconsciente mais profundo, que a mente objetiva não tem consciência sobre aquilo, né? Então ele fala ressurgência atávica, né? E a nova sexualidade, que seria esse terceiro termo. Então o auto-amor, aquele processo de auto-amor e êxtase, que seria o alcançar da verdadeira vontade, traçando um paralelo com os conceitos telêmicos, esse auto-amor, ele provoca a ressurgência atávica, né? Ele também materializa essa nova sexualidade, né? Esse processo do corpo como parte do processo de pensar, e a nova sexualidade auxilia que a ressurgência atávica ocorra, né? Uma materializa a outra. A nova sexualidade materializa a ressurgência atávica, que retroalimenta a nova sexualidade, gerando aí um ciclo entre auto-amor, ressurgência atávica e a nova sexualidade. Cara, esse sistema dele eu acho muito legal, porque enquanto a magia cerimonial, né, ela faz aquele caminho super excitando a razão para poder acessar o inconsciente, ele faz uma ponte, ele já pula lá no inconsciente direto. Acho muito interessante esse sistema dele como se fosse um atalho de acesso a esse inconsciente. Acho muito legal isso. Sim, e é um dos poucos magistas que a gente realmente vê utilizando esses conceitos que são tão inerentes à natureza humana, que são desejo, crença, êxtase, morte, né? E se a gente traça um paralelo desses conceitos dentro do sistema de Zusquia, a gente vê que, por exemplo, a postura da morte, né, baseada na visão de Thanatos, por isso o nome Zosvel Thanatos, né? Ela é justamente aquilo que é capaz de destruir a crença, né? Porque a crença, como eu falei antes, a crença está vinculada aqui à razão, né? A postura da morte, ela causa o quê? A vacuidade. É quando a mente é desligada naqueles segundos preciosos, né? E essa mesma morte, ela conduz a quê? Conduz ao êxtase, né? E essa morte, ela também, além de destruir a crença, conduzir ao êxtase, ela sublima o desejo. Aquele desejo que vai ser corporificado através do eu atmosférico, né? Então a gente vê a relação entre esses três conceitos básicos, desejo, crença e êxtase, sendo cada um deles manipulado de alguma forma diferente pela morte, que é o centro de tudo, né? E a gente vê muito isso. A gente vai ver, por exemplo, agora na magia do caos, um conceito mais recente que surge no final da década de 60, início de 70, numa ordem chamada, num grupo, digamos assim, Iluminados de Thanateros, né, a IoT. Thanateros é um conceito que eles criam baseado nessa ideia do sistema do Alceu-Mosper. Thanatos e Eros, amor e morte, né? A nova sexualidade com Thanatos, com a morte, né? Olha que interessante. O orgasmo sempre foi chamado de a pequena morte. Justamente, isso aí. Só lembrando isso. E lembrando também que o Sper não criou ordem nenhuma, né? Você está mencionando uma ordem aí, mas não foi criada pelo Sper. Não, foi criada na década de 60, 70 com Peter James Carroll, Ray Sherwin, Paula Pagani. Então uma galera que se interessava pelo sistema dele, estava ali naquele meio cult da década de 60, 70, junta aquele conhecimento, começa a surgir, né, os conhecimentos científicos, e cria magia do caos baseado em conhecimento de física e em outras correntes de pensamento mais modernos, né? É só para pontuar, porque é muito comum se confundir que a teoria do caos é a teoria do Sper. E o Sper não tem nenhuma relação, né? O Sper ele morre em 56, né? Isso. E a magia do caos ela é criada e é sistematizada. Se é que a gente pode dizer que magia do caos é sistematizada, né? Mas de alguma forma é um metasistema. É um metasistema. Esse metasistema desenvolvido
né, no final da década de 60 e 60. 70, então assim, uns 15 anos depois da morte do Sper. E eu acho que é interessante também que o Sper ele traz à tona de novo, né? Isso também foi comum a outros, né, ocultistas famosos, como o próprio Crowley, essa questão da sexualidade, que era muito, a humanidade via com naturalidade na antiguidade, mas a partir daquele medievo e da modernidade, com aquele pensamento muito religioso, que castra, que aprisiona as mentes, né, joga essa questão da sexualidade para um pano de fundo, como algo pecaminoso, ruim e tudo mais, ainda mais essa questão da masturbação, da auto-amor e tudo mais. E ele traz isso de novo à tona, valorizando isso, algo que até então, numa sociedade ainda que, vamos dizer que ele é fruto da sociedade vitoriana, ele nasce naquela sociedade vitoriana que era muito repressiva sexualmente e tudo mais. E a gente pode até dizer que figuras, tanto quanto ele quanto o Crowley, né, vão ser a raizinha, a sementinha ali que vai dar até, inclusive, né, vai dar fruto com a própria busca por essa liberdade sexual que vai ter a partir aí já após a morte de ambos, né? Mas a gente pode se dizer que eles são percussores, né, todo esse movimento que desemboca na atualidade, né? É a contracultura, né? Aquela questão da contracultura. Sem dúvida. É uma pena que o Sper não tenha tomado, pelo menos ainda, a dimensão que o Crowley tomou, né, em seu trabalho. Apesar dos dois na época serem vistos, né, como homens perversos, encarnação do mal, exatamente, outras coisas do tipo, né? É bem claro assim que ambos foram precursores do movimento New Age, digamos assim, com todo esse trabalho que eles fazem em prol da liberação sexual, do reconhecimento do sexo como algo inerente ao ser humano e que poderia, inclusive, ser utilizado no processo transformacional, né, de mudança de consciência, realmente. Né? Cada um com seu objetivo diferente, obviamente. Né? Crowley tinha um objetivo A e o Sper tinha um objetivo B. Né? Um tinha um objetivo que era algo mais além, né? Enquanto que o outro tinha um objetivo que era o aqui e o agora. Era o que o Sper falava, os Zoes e o Kia, né? É o aqui e o agora, né? Era mais pragmático, né? É a consciência e o corpo, é aqui. Então ele levava isso às últimas consequências, a ponto de usar a energia sexual através do trabalho mágico, mantendo relações sexuais com 20 mulheres numa mesma noite. E usava essa energia para produzir mesmo, artisticamente, né? Ele não usava, não, vou fazer isso porque eu quero evoluir, quero fazer um trabalho para elevar minha consciência. Não, ele usava isso, como eu falei antes, para ganhar dinheiro, para conseguir mulher, para produzir mesmo, para pintar o quadro e manter aquela produção intelectual dele até o fim da vida, né? Que ele morre, ele falece já com seus 70 anos, 70 anos de idade, mais ou menos, né? 69. Oi? 69. Acho que com 69 ele morre. Isso, prestes a fazer 70 anos. Isso aí. Isso. 69. E sempre ali, já no final da vida, né, ele se torna amigo do Kenneth Grant, da Steph Grant, que foi um dos caras que... Foi o único cara que divulgou a obra do Alceu Sper da maneira como deveria ser divulgada. Ele tem excelentes livros, tem um que é interessantíssimo, que é Zoe Speaks, que é basicamente dividido em duas partes. A primeira parte é uma troca de correspondência entre eles, né, várias correspondências, várias entradas no diário do próprio Kenneth Grant e da Steph Grant, e na segunda parte são alguns escritos do próprio Sper. Né? Se não me engano, tem o Grimório de Zoes, que foi o único lugar que foi publicado nesse Zoe Speaks. Não tem isso em nenhuma outra obra do Alceu Sper, porque ele falece e deixa esse manuscrito e o Kenneth Grant publica esse manuscrito. Né?
Kenneth Grant, inclusive, foi um cara que esteve próximo dos dois maiores ocultistas daquele período, né? Que o próprio Sperry e o Crowley. Ele teve essa sorte. Sortudo, rapaz. A pessoa certa na hora certa, no lugar certo. E ficou com os dois até o final da vida, né? De ambos. Isso que é mais interessante. Conseguiu pegar. Então o sistema dele próprio, né? Também. Sim, isso é interessantíssimo, né? Que a partir desse contato com o Sperry e com o Crowley, ele consegue desenvolver um sistema mágico derivado do trabalho da UTO, né, porque ele chega a fazer parte da UTO e depois cria, né, com a sua derivação, ele cria a UTO tifoniana, que existe até hoje, né, mas obviamente que não mais no mesmo tipo de trabalho que ele fazia e tal. E aquele cara que eu falei lá no início, o Andrew Chumbley, ele vem desse grupo de estudantes do Kenneth Grant, né? E foi tão influenciado pelo trabalho do Grant e do Sperry que ele desenvolve o próprio sistema dele também, baseado numa bruxaria mais de raiz mesmo, né? Então houveram frutos bem interessantes desses herdeiros do Alceu Sperry e posteriormente do próprio Kenneth Grant, né? Hoje em dia, obviamente, que a gente vê, infelizmente, a magia do caos ela se corrompeu bastante, né? Isso é uma opinião própria, tá? Não tem ninguém que fale isso, não represento a opinião de ninguém, de nenhuma ordem, de nenhuma organização. A minha visão é que, hoje em dia, por conta da internet, a coisa se banalizou demais. Então você vê pessoas ensinando, ou então jogando na própria internet. Aqui, ó, meu sigilo, usa esse sigilo aqui, esse aqui é para você usar como servidor para ganhar dinheiro. Aí a gente vai lá, achar gato, servidor, né? Achar gato perdido. Tem gente que faz isso. Não pode nem dizer eu usei. Por favor. Eu acho extremamente válido, desde que você consiga avaliar com propriedade a utilização daquilo dali. Eu trabalho com segurança da informação. Então, basta imaginar se alguém me empresta, assim, uma pessoa que eu não conheço, por exemplo, me empresta um pendrive. Toma aí um pendrive, maneiro, tem umas coisas legais aí, pluga no seu computador. Cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se eu fizer, primeiro eu vou passar um scan de segurança ali, vou avaliar para ver se tem algum tipo de exploit, ou algum vírus, alguma coisa que possa danificar meu computador, roubar meus dados e tal. A mesma coisa as pessoas têm que fazer quando vão utilizar um servidor ou um sigilo que jogam na internet, né? Exatamente. A gente não sabe o que está por detrás. Qual é o objetivo daquilo dali? A pessoa falou, não, o objetivo desse desenhozinho aí é X, mas na verdade de baixo pode ser Y. Hoje está muito na moda isso, né? Vários eu já caí em alguma dessas assim, armadilhas aí. Já usei o sigilo de gato, já usei o Fotamecos. Fotamecos foi famoso um tempo. E é antigo, cara. É antigão. Eu fui dar uma aula, precisava de um tempo assim para dar uma aula de uma quantidade de matéria absurda, sapequei ele no quadro e foi. Consegui fechar a matéria todinha lá. Legal, você vê, funciona. Mas aí a grande questão qual o preço disso, né? Não existe almoço de graça, né? A gente sabe disso. Botei na conta dos alunos. Ficou no quadro. Boa. O próprio trabalho agora dos 40 servidores, né, que surgiu já tem alguns anos atrás e já foi publicado no Brasil pela Penumbra e tal. É um trabalho extremamente interessante, né? Eu já usei também, vocês já usaram, como eu bem sei, mas eu acho que é muito mais válido a gente trabalhar com uma coisa criada de forma customizada, né, pessoalmente, do que a gente utilizar uma outra coisa criada por uma outra pessoa, né? A gente mesmo, nós temos um grupo, né, que a gente trabalha com sigilos e a gente faz os nossos sigilos, né? Só que, sim, me desculpem se eu estiver falando demais, tá? E funciona, né? Justamente. E como é que é o sistema que a gente faz? Eu tô abrindo para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, porque se elas tiverem grupo de amigos e quiserem fazer a mesma coisa, ótimo, funciona, né? E basicamente, qual o grande problema às vezes? Você faz um sigilo
e você ainda assim fica com a ideia na cabeça, né? Quem dera que a gente pudesse seguir 100% aquela ideia de que você esquece completamente o significado do sigilo, pois vontade pura, livre da ânsia de resultado e tal, blá, blá, é toda via perfeita. Seria ótimo se a gente pudesse livrar a nossa mente da ânsia de resultado, isso não é fácil. Então, quando a gente tem um grupo que a gente pega, joga um sigilo feito ali para aquele grupo, e todas as pessoas daquele grupo trabalham em prol daquele sigilo energizando ele, o sucesso é certo, é absoluto, porque as pessoas não sabem o que é aquele sigilo, né? Obviamente que você está num grupo de pessoas em que há confiança entre elas, né? Então dá para fazer essa troca, né? Mas obviamente que eu imagino que tenha muita gente que pega e joga esses sigilos de servidores, de coisas assim na internet, falando que é uma coisa, e na verdade só está utilizando a energia das outras pessoas para poder alcançar os seus desejos, né? Inclusive, até eu, de forma particular, quando eu faço meus sigilos, até eu uso uma técnica que, sem saber que o Sper fazia isso, eu tinha mania de fazer. Agora, lendo, eu percebi. Eu fazia 2, 3 sigilos assim. Fazia 2 menores e um mais importante. Fazia os 3, lançava os 3 naquela mistureba ali, eu já não sabia qual que era qual que tava mandando em que. Até hoje, de vez em quando, eu acho sigilo guardado no meio dos meus livros aí. Isso é ótimo. E mando, porque aí eu já não sei o que é o que serve pra qual, e vai. O que realizar, realizou. Ótimo, isso é bom. É uma das técnicas que eu utilizava também lá em 97, quando eu comecei a estudar Zoskia Cult. Sempre funciona muito bem. E aproveitando até o gancho da questão do trabalho que a Penumbra publicou, né? Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci agora. Aquele baralho, os 40 servidores, eu até costumo assim, analisar de forma grosseira como o trabalho deve ter sido mais ou menos igual o que o Salomão fez lá no passado com a Goécia, né? De basicamente lançar lá os servidores e aproveitar aquela força no embalo ali. Claro que eu tô fazendo assim, uma analogia forçada, né? Mas é interessante também que ao estudar aqui sobre o Sper, ele fala um pouco dessa questão da magia salomônica, né? Quando ele fala daquela boneca não, da Virgem, não sei o que, Virgem. A Virgem de Louça. De Louça. Que ele que seria a representação, né, do trabalho do gênio da lâmpada. Quando ele faz aquele serviço de fazer aquele vaso para conter ali o lançamento de um sigilo e tal, e o desejo estar dentro daquele vaso, e isso representar, de certa forma, o gênio dentro da lâmpada, que vai realizar os seus desejos, né? Eu achei interessante isso também. Ainda bem que você não deu spoiler e não falou a chave da técnica. Não vou fazer isso. Não, mas realmente... O horário não permite, né? Não, mas a ideia realmente é essa, né? É a analogia com o gênio da lâmpada. Realmente, é isso. Sim. Matou a charada. Tem uma questão que eu queria perguntar aí pro Luiz, porque eu ouvi falar e não sei se de repente alguém também já pode ter ouvido falar, a tal da a Arena de Anon. Isso. Se você ia falar ou não ia? Interessante, né? Porque assim, até quem conhece o trabalho do próprio Sper, às vezes não chega ao ponto de ouvir falar sobre a Arena de Anon, né? E essa Arena de Anon basicamente foi um baralho, né, que ele cria, porque muitos dos iniciados que a gente conhece, muitos dos magistas, o que eles fizeram? Criaram seus próprios tarôs, né? Vide Edward Waite, Aleister Crowley, Papus e muitos outros, né? Mebes, isso aí. Então o Sper, ele fez a mesma coisa. Só que, qual era o grande lance? Mais uma vez, cara esperto que só, ao invés de utilizar símbolos de outras pessoas, o que ele faz? Ele pega, desenha os sigilos dele nas cartas. Então ele sigiliza as cartas. É muito mais fácil você... porque assim, quando a gente joga
qualquer baralho, seja baralho cigano, seja tarô disso, tarô daquilo outro, em algum momento você está acessando o conteúdo do inconsciente. Né? Não adianta a gente falar, não, isso aqui é porque combinando esse símbolo com aquele símbolo dá isso daqui. Não. Aquelas cartas ali são chaves para acessar conteúdo do inconsciente. Né? Sem dúvida. Então, qual a melhor forma de você acessar conteúdo do inconsciente? Usando o sigilo, pô. Então o cara criou o seu tarô, né? O seu conjunto de cartas baseados em sigilos. Até onde eu sei, não fizeram ainda a publicação do tarô, tá? Entretanto, tem um livro que é bem interessante, que nesse livro tem a representação da maioria das cartas, fala também um pouco do trabalho do próprio Sper. Na verdade, eu acho que tem a representação de todas as cartas. Acho que tem todas as cartas. É o Lost Envoy, The Tarot Deck of Austin Osmo Sper, editado por Jonathan Aylan. A editora é Strange Attractor Press. Então, assim, é um livro que dá para comprar pela internet, né? Essa Strange Attractor é uma editora do Reino Unido, né? Então eu comprei o meu pela internet na época que eu ainda estava no Brasil e eu realmente não lembro quando foi, mas eu lembro que assim, não foi um livro muito caro, né? E é um livro que vale muito a pena para a gente ter uma noção de como é que é o trabalho pictográfico do Sper nesse trabalho com as cartas, né? A gente vê que ele recria cartas do zero mesmo, né? Faz lá todos os 4 naipes e tal, e tem algumas outras cartas como se fossem os arcanos maiores também, né? Então, mais uma vez, ele utiliza o sistema dele de sigilização, só que dessa vez para armazenar conceitos impressos nas cartas para ele poder fazer o trabalho de divinação e também o trabalho de sigilização. Autoconhecimento. No fundo ele acaba seguindo por mais que o caminho seja totalmente diverso, o caminhar de qualquer adepto, né? Ele cria um sistema mágico, tem o seu próprio tarô, né? Testa isso de uma maneira geral e funciona. Criou o seu próprio... isso aí. Né? Ele não à toa, o Crowley falou o que falou dele. Talvez por isso até que o Crowley reconheça ele como tal, né? Mas, Luiz, esse Arena de Anon, agora recente eu vi umas reportagens aí na internet tal, que tinham redescoberto o tarô pessoal do Sper, que ele tinha, tipo assim, são os arcanos normais do tarô, só que ele que tinha desenhado. É o mesmo ou, no caso, são... tipo, ele tinha 2 baralhos diferentes, você sabe dizer? Não, na verdade é o mesmo baralho, né? Ah, sim. E ele o mesmo, né? É o mesmo. Ele trabalha com os 4 naipes, mais os arcanos. Uhum. Esses arcanos também desenhados por ele e tal. São bem interessantes. Como eu falei, nesse livro tem a representação de cada uma das cartas. Dá pra ver, se não me engano, na página... Além da representação da carta em uma gravura maior, na página 140, quem tiver acesso aí ao livro, pode ver uma tabela com... Uma tabela não, uma página inteira com todas as cartas em miniatura. Eu vi na internet as fotos, as imagens das cartas, na verdade. São umas cartas, elas não são coloridas, né? Elas são meio transparentes, não é isso? Elas são meio amareladas. Eu acho que é o papel, né, que ele utiliza. Mas esse, acho que é o tipo de papel, porque não tem um preenchimento os desenhos, né? Eles são basicamente... Acho que é porque ele desenha, por exemplo, a Imperatriz, ele só desenha o rosto até os seios dela. Isso aí. Aí o fundo fica todo amarelo, então não tem assim, não tem aquela continuidade do desenho completo, cheio. E aí ele coloca alguns símbolos, coloca algumas palavras e tal. E bota o significado em pé, ao contrário, parece que... Isso acho aí. que a única que tem, que é mais completa o desenho, seria... que bota aqui como Inquirer the Pope, o Papa, né, no caso, seria o Hierofante, que aí ele faz uma pintura toda no fundo, mas acho que no geral não tem fundo a imagem. Mais uma sugestão, né, para as editoras aqui no Brasil, né, já que saiu, né, os 40 servidores, né, quem sabe aí alguém não investe para publicar a Arena de Anon. Né?
Pô, valeria seria fantástico. E até mesmo alguma das obras, né, que você já mencionou várias aqui, né, pelo menos as principais ou aquelas que apresentam o sistema, tá, já seria um trabalho interessante. Sim, Já sim. tá deixando a dica aí, ó. E também incentiva, né, quem tem o conhecimento necessário, suficiente para fazer o seu próprio padrão de tarô, né, com todo aqueles, utilizando ainda mais desse acesso, né, com os sigilos do seu inconsciente, podendo complementar isso. Acho que seria um trabalho interessante, fazer o seu próprio tarô. Isso, assim, para quem faz parte de algum sistema mágico, tá, alguma ordem, algumas delas, inclusive, chegam a um determinado ponto em que você tem que fazer isso, né? É tarefa. Exatamente. Tarefa. Exatamente. Você vai passar por isso, querendo ou não querendo. Não, certo, mas eu tô dizendo assim, para quem não tá em nenhuma obra desse sentido, né, já é um trabalhinho interessante para se fazer. Para meditar a respeito. Né? Verdade. Se consegue juntar com algum artista, então, pô, melhor ainda. Porque assim, o Crowley utilizou a Frida Harris, né? Ele tinha que transferir para ela os conceitos de cada uma das cartas. O Sper não. Ele já era o artista, né? Então ele precisava disso. Se quando a pessoa tem aquela veia artística, aquela capacidade de desenho e tal, acho que é muito legal você criar algo assim com seus próprios símbolos, né? E tipo, quando a pessoa tem o dom do desenho, ela exterioriza aquilo que está dentro dela, não precisa de intermediários, né? Verdade. Sem dúvida. Verdade. Bem, meus amigos, a gente já está indo para quase 1h30 de podcast. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né, sobre a vida dele. Obviamente que a gente não entrou em detalhes técnicos, né, de como criar sigilos e tal, mas isso tem bastante na internet, tem no livro lá. Tá tudo no meu livro. Tudo lá no meu livro. Vamos aproveitar e vamos fazer o jabá do nosso trabalho também. Isso aí. Daqui a pouco vai sair tarô da sabedoria arcana. A gente vai lançar tudo. Quem sabe no futuro próximo aí essa ideia aí de lançar as obras básicas do Alcimus Maspero, ao invés de a gente deixar para alguma outra pessoa, a própria sabedoria arcana não lança também. Né? Por isso que eu tô jogando lá. Lembrando que tem surpresa aí chegando também lá, né? Daqui a pouco tempo. Só jogando o melzinho da chupeta aí para poder saber que vai ter lançamento aí importante aí daqui a pouco aí. É verdade. Detalhe, lançamento duplo, porque não é só um livro, na verdade é um livro em um livro. tomos. Um em dois. Dois em um. Pequeno é o livro, né? É de bolso. Livrinho de bolso. Isso. Cada tomo vai ter aí umas 400, 450 páginas. Dá pra levar cada um em um bolso de trás das calças. Tipo. É bom que se cair já não machuca, não quebra o cóccix, né? Verdade. Mas já fica a dica pra galera que em breve tem lançamento novo aí na praça. Beleza? A gente tá sempre tentando aí colocar alguma novidade, né? Além do podcast, evidentemente, né? Que tem saído mensalmente, mas a gente tá sempre pensando aí em alguma ou reatualizando algo que já circulava, colocando de uma maneira mais organizada e melhor traduzida, ou até mesmo com informações novas, né? Como vocês estão falando. Inclusive em breve, se já não aconteceu, né? Porque a gente está gravando esse podcast agora no momento, mas ele só será publicado um pouco mais à frente. Se já não aconteceu, vai acontecer em breve. A gente vai começar a fazer as lives também no YouTube, né? Para bater um papo com o pessoal, falar sobre alguns temas específicos, que na verdade vai ser uma expansão do podcast. De repente a gente até pode fazer as lives baseadas no podcast, né? A gente pegar um tema do podcast, a gente faz uma live e vocês entram lá para poder tirar dúvida com a gente, bater um papo e aprofundar ainda mais o tema, né? Porque obviamente que depois de ouvir algum podcast vocês podem ter algumas questões que queiram esclarecimento, né? E estaremos nós três lá no YouTube ou no Facebook, ainda decidir, fazendo a live para que a gente possa se aproximar um pouco mais dos nossos ouvintes.
O caldeirão da sabedoria arcana tá sempre borbulhando, né? E de vez em quando a gente tira um caldo diferente disso aí, né? Verdade. Bem, legal. Meus queridos amigos, agradeço a presença de vocês, né? Agradeço aos nossos ouvintes também. Termino esse podcast aqui, minha última fala: toda moralidade é bestial. Isso aí, eu espero que tenham gostado. Um tema diferente, provavelmente um dos primeiros a respeito do Osman Spare. É isso aí, tamo juntos. É isso aí, mais uma vez agradeço, né, a possibilidade de participação e tudo, a gente tá junto aí, ainda que virtualmente, e compartilhando aí toda essa sabedoria arcana aí com os nossos ouvintes e batendo esse papo legal aí. Valeu, meus irmãos. É isso aí, Valeu. Forte abraço a todos. Forte abraço.